Então, eu acho que foi uma partida para o torcedor ficar bem satisfeito. Eu acho que foi uma partida para o torcedor ficar bem satisfeito. Se alguém não está satisfeito, cara, aí realmente eu já não sei. Aí o que essas pessoas esperam? Talvez elas esperem algo que é impossível. Sabe? E o time do Tite, com aquele modo Tite que a gente conhece, dominou o jogo. Posse de bola, marcação forte. Luiz Araújo, um monstro na recomposição. Luiz Araújo. O Flamengo fez, não. Hoje eu tenho que bater palmas para o Tite. O time que ele mandou a campo hoje jogou muito bem, jogou muito disciplinadamente. Não me agrada aquela coisa do Gerson grudado na ponta direita, como o próprio Luiz Araújo grudado na ponta esquerda. Não faria sentido, aí pelo tamanho, né? Pelo tamanho do Bruno Henrique, pelo que ele é de jogador, pela qualidade técnica que ele tem, por tudo. O Paco não faria sentido o Gabigol. É outro patamar. É outro patamar. Em relação ao Carlinhos. Em relação ao Gabigol, talvez não seja outro patamar, mas é outro momento também. Salve, salve, nação. Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos repercutir aqui, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa classificação do Flamengo, né, diante do Bahia. E agora teremos Flamengo e Corinthians, né, a reunião na semifinal das duas maiores torcidas do Brasil. Esse jogo, obviamente, vai parar o Brasil para assistir esse jogo. Não sei se o Corinthians vai ter o Depay ou não, o Carrillo também lá, não sei, mas... a atuação do Flamengo foi uma atuação bastante segura. Eu quero destacar 2 pontos aqui, né? Bruno Henrique fazendo uma boa atuação novamente, jogando como centroavante lá. O Arrascaeta sentiu novamente, espero que não seja nada grave. O Wesley e o Everton Araújo, se não me engano se fala assim, acabou sendo surpresa na escalação como titular e correspondeu dentro de campo, né? Então o jovem jogador aí tem 4 jogos como titulares momentaneamente na equipe profissional do Flamengo. Vem jogando bem, né? Ou principalmente essa partida. O Wesley novamente fez uma partida de segura. E o Flamengo de Copa do Brasil e o Flamengo de Brasileirão são times completamente distintos, né? O Flamengo nos últimos 6 jogos, estabilizando o jogo de Copa do Brasil, sofreu apenas 1 gol. Então o sistema defensivo do Flamengo, contabilizando a Copa do Brasil, está se saindo muito bem, né? Então deixe seu like, Mengão classificado. Então, esse vídeo merece seu like. Tamo junto. E é nóis, galera. Flamengo 1, Bahia 0. O jogo que coloca o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil para enfrentar o Corinthians. Isso mesmo. Flamengo e Corinthians vão se enfrentar. O primeiro jogo é no começo de outubro, né? Dia 4, se não me falha a memória. 4? Enfim, começo de outubro. Dia 2, acho. Uma quarta-feira, dia 2. Enfim, depois a gente checa isso direitinho. Não se sabe ainda de quem será o mando de campo do primeiro jogo. Na outra semifinal, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0. Na outra semifinal, o Atlético Mineiro empatou em casa sem gols com o São Paulo. E com isso, o atual campeão está fora da disputa. O Galo vai jogar contra o Vasco. O Rio de Janeiro coloca 2 times na semifinal da Copa do Brasil, pode fazer a final, e colocou 3 representantes nas quartas de final da Copa Libertadores, com possibilidade de todos avançarem e com possibilidade de fazerem a final. Botafogo ou Flamengo contra o Fluminense pode ser uma final de Libertadores, ou seja, um momento muito raro no futebol do Rio de Janeiro nos últimos anos, né? Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco ao mesmo tempo aparecendo com destaque nas competições nacionais e internacionais, não é algo que vinha acontecendo, né? Mas é o que estamos acompanhando nessa temporada, né? E a gente vai conversar aqui sobre esse jogo, essa vitória do Flamengo por 1-0, até conversar aqui sobre esse jogo, essa vitória do Flamengo por 1-0, a 14ª vitória do Flamengo sobre o técnico Rogério Ceni, que passou pelo clube e foi campeão carioca, da Taça Guanabara, da Supercopa e do Campeonato Brasileiro, mas quando é adversário, invariavelmente sai derrotado. É a 14ª vez que o Rogério enfrenta o clube carioca, o time rubro-negro, e perdeu de novo. Agora por 1-0, como acontecera no jogo de ida disputado na cidade de Salvador. E vamos falar sobre tudo isso aqui. Então vamos ouvir o Tite também. O Flamengo hoje fez um bom jogo, na minha opinião, né? Um jogo muito competitivo. O time não concedeu muitas oportunidades de finalização à equipe do Bahia. Marcou muito forte, marcou no campo de ataque, muito bem nas transições defensivas e ofensivas, como na jogada do gol. Muito boa atuação do Luiz Araújo, inclusive defensivamente, desarmando. Ótima presença do Everton Araújo, fazendo desarmes, bloqueando jogadas do adversário, participando bem do jogo, dando uma certa segurança ali como um volante típico, né, jogando ao lado do Léo Ortiz, com mais qualidade no passe, claro. O Léo Ortiz, que é um zagueiro, que ainda tenta se adaptar ali a algumas
situações na posição de volante, né, posicionamento, maneira que recebe a bola, quando recebe, como se posicionar e fazer o passe. É diferente de jogar como zagueiro, que você sai de trás com ela, né? Especialmente na construção. Ele que é muito qualificado no passe, na qualidade do passe, quando tem a bola nos pés. Mas formaram ali uma boa dupla, foi uma boa escolha no lugar do Alan, que já há algum tempo não vem bem, e o Flamengo se saiu bem, com uma dupla de ataque mais veloz, sem o centroavante de referência, no caso o Luiz Araújo e o Bruno Henrique, e o Arrascaeta aparecendo como um 9 na jogada do gol. Isso é muito importante. O Arrascaeta, que já jogou de falso 9, aparecendo, ele sempre é o atacante, né? Inclusive quando joga o Pedro, quando o Flamengo não tem a bola e tenta pressionar, os jogadores abrem pelos lados, Luiz Araújo e Gerson no caso, Pedro e Arrascaeta na frente. Hoje, sem o Pedro, Arrascaeta e Bruno Henrique ficavam à frente, ou seja, o time não mexeu muito na estrutura do time. Ele apenas mudou características. E funcionou. E essa presença do Arrascaeta entrando como centroavante é muito importante, ainda mais na ausência de um típico 9, já que o Pedro está fora. O Gabriel entrou no segundo tempo no lugar do Arrascaeta, parece não ser nada demais com o uruguaio, ele parece ter sido mais precavido do que outra coisa, né? Sentiu alguma fisgadinha ali na coxa e pediu para sair. O Gabriel entrou, mas não conseguiu fazer muita coisa. Foram 20 minutos, mais ou menos, acréscimos em campo, mas não teve uma boa participação. Mas vamos ouvir o que o técnico do Flamengo tem. E o Flamengo jogou os 2 jogos contra o Bahia, correu alguns riscos lá em Salvador, que é absolutamente natural, venceu, um jogo mais pragmático, e dessa vez o Flamengo não deu chance ao Bahia, o Flamengo venceu o jogo, o Flamengo criou mais oportunidades, finalizou mais, cometeu pouquíssimas faltas, foram 2 no primeiro tempo, por exemplo, e se impôs sem correr riscos. E o Bahia é uma boa equipe, tem investimento ali. O Bahia foi o clube que contratou, por exemplo, o Everton Ribeiro, oferecendo a ele uma condição salarial muito melhor do que a do Flamengo. É o Grupo City, gente, não é um time qualquer. É um time bem montado, é um time com bons jogadores, um time muito técnico, mas que o Flamengo anulou. Se jogar dessa maneira, ganhar do Bahia com essa tranquilidade não está bom, então realmente eu já não sei mais. É claro que pode ser melhor, evidente que se espera mais, especialmente quando todos os jogadores estiverem à disposição, ou quase todos, né, daqueles que ainda podem jogar na temporada, mas se encontrou boas soluções, o time conseguiu produzir, o Bruno Henrique mostrando que ainda pode ser útil, né? Disso eu nunca duvidei. O Gabriel, eu tenho dúvidas, melhor dizendo, de que vai voltar a jogar bem. Eu tenho dúvidas, não sei. O Bruno Henrique eu nunca tive dúvida. Não pode não ser o mesmo de antes, mas ainda ajuda o Flamengo, ainda colabora. Ele fez um gol e deu uma assistência, classificando o time. Então, eu acho que foi uma partida para o torcedor ficar bem satisfeito. Se alguém não está satisfeito, cara, aí realmente eu já não sei. Aí o que essas pessoas esperam? Talvez elas esperem algo que é impossível, sabe? Como se o time fosse algo avassalador, que passasse por cima de todo mundo. Realmente não tem loucura. Não tem sentido, é loucura isso aí. E vou dar a minha opinião sobre o jogo. Partida segura. Define o que foi Flamengo 1, Bahia 0. O Bahia teve uma chance no início do jogo. Uma bola espetacular do Everton Ribeiro. Deixou o Everaldo na cara do gol. E ele chutou para fora. Para um time que precisava de gols, essa foi a única vez que o Bahia chegou de uma maneira perigosa no gol do Flamengo. O Bahia foi muito retraído. O Bahia não foi ousado. E o time do Tite, com aquele modo Tite que a gente conhece, dominou o jogo. Posse de bola, marcação forte. Luiz Araújo, um monstro na recomposição. Luiz Araújo é hoje o principal jogador do time do Flamengo. Ele é fundamental pela parte tática que ele exerce. E principalmente no esquema de jogo do Tite. Ele é fundamental. E o Léo Ortiz vai crescendo muito nesse ranking de importância no time do Flamengo. Hoje, no gol do Arrascaeta, Léo Ortiz é um jogador de uma qualidade técnica impressionante, né? Joga de maneira objetiva, simples, poucos toques na bola. Quando vai desarmar, não faz falta. Ele é um cara que tem uma facilidade para jogar. E ele é um meia, na verdade, né?
Ele é zagueiro, mas ele é um meia. Acho que nem volante ele é. Ele é um meia, porque ele tem uma visão de jogo, uma capacidade de passes, e ele acertou um passe sensacional para o Bruno Henrique, que foi brilhante no passe para o Arrascaeta fazer o gol. Então, Léo Ortiz e Bruno Henrique foram espetaculares na jogada do gol, e o Flamengo lá fez 1-0, e pronto. Tranquilo, no primeiro tempo dominou o jogo, o Bahia não incomodava, o Flamengo teve chance de fazer gol, defesa maravilhosa do Marcos Felipe, corajosa, né, saindo lá para abafar o chute do Bruno Henrique. O Flamengo teve outras possibilidades, mas assim, foi um jogo tranquilo, jogo devagar. O Bahia, pelo time que tem, poderia ter dado muito mais trabalho ao Flamengo, e o Bahia não fez isso. E o Flamengo, pelo potencial que ele tem de time, poderia ter jogado melhor. O Flamengo fez uma partida segura, mas o Flamengo poderia ter sido mais ousado, mais arrojado, partindo para o ataque. Mas, meus amigos e minhas amigas, esse é o modo Tite. E assim vai levando. Já está na semifinal da Copa do Brasil. Ainda tem chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, está no páreo, né? Tem um jogo a menos, está a 4 pontos do líder, e vai para as quartas de final da Libertadores da América, com a possibilidade interessante de chegar à semifinal. Esse é o modo Tite. Desempenho, muitas vezes, abaixo, pela qualidade de jogadores que tem, podia jogar mais, soltar mais o time, mas ele fica ali, né? Ele compõe a sua equipe. A defesa hoje não foi incomodada pelo time do Bahia. O Bahia poucas vezes mandou bola aérea na defesa do Flamengo, a não ser em cobranças de escanteio, que é o ponto fraco da defesa do Flamengo. Então o Bahia realmente não fez nem cosquinha no Flamengo. E o Flamengo, com o modo Tite acionado, só segurando o jogo, tocando, né, armando, e levou numa facilidade, com uma tranquilidade impressionante. Acho que não deu nem para se desgastar muito nesse jogo. Domingo é outro papo. Domingo, aí a rivalidade braba, Flamengo e Vasco, vai ser uma batalha. O Vasco querendo vencer o Flamengo para confirmar a boa fase, querendo, né, dar de alguma forma um troco pelo que aconteceu no primeiro turno, naquela goleada. O Flamengo vai ter que se desdobrar, né? Mas o Flamengo fez realmente um jogo extremamente tranquilo. E vale elogiar uma situação da escalação do Flamengo. O Tite percebeu o descontentamento da torcida, da nação, e o mau futebol dele, não está jogando bolhufas. O Alan não podia jogar, né? Entrou no finalzinho, né? Porque o professor gosta dele, quis colocar ele para jogar lá e tal. Mas não podia jogar. E não jogou. Flamengo 1, Bahia 0, gol de Arrascaeta, numa linda jogada que começa com o Léo Ortiz, que tenta um passe vertical, a zaga rebate e ele dá outro passe, melhor ainda, encontra o Bruno Henrique completamente livre, o Bruno Henrique limpa a jogada e toca para o Arrascaeta, aí sim, tocar para o fundo da rede. Vitória merecidíssima do Flamengo, merecidíssima. Não foi um show de bola, não foi aquele Flamengo que a gente tanto gosta de ver, mas foi um time bastante seguro, um time bastante consciente do que fazia em campo. Eu tinha medo de que o Tite fosse chamar o Bahia para o seu próprio campo, já que o Bahia tinha que vencer e o Flamengo poderia, supostamente, jogar pelo empate e buscar os contra-ataques. Mas não foi isso que o Flamengo fez, não. Hoje eu tenho que bater palmas para o Tite. O time que ele mandou a campo hoje jogou muito bem, jogou muito disciplinadamente. Não me agrada aquela coisa do Gerson grudado na ponta direita, como o próprio Luiz Araújo grudado na ponta esquerda, mas hoje funcionou. Hoje funcionou, o Gerson foi um dos melhores em campo, o Wesley fez um partidaço, tirando um cruzamento que ele deu, que deve ter caído lá na Praça da República. Ele marcou muito bem, ele apoiou muito bem. O setor direito do Flamengo funcionou muito bem. Acho até que o Flamengo poderia ter
alternado mais os ataques, ora pela direita, ora pela esquerda, virando o jogo, né? Mas atuou principalmente pela direita no primeiro tempo, mas foi muito superior ao Bahia. Foi muito superior ao Bahia. O Bahia, na verdade, teve uma única chance de gol, que foi um lançamento do Everton Ribeiro para o Everaldo, que ganhou na corrida, acho que do Fabrício Bruno, não sei de quem, ou do Léo Pereira, acho que o Fabrício já estava fora da jogada. E na saída do Matheus Cunha, deslocou o Matheus Cunha, mas a bola, com as graças de São Judas Tadeu, ela escorreu pela linha de fundo, dando o primeiro grande susto, né? Mas também foi só aquele. O Bahia, salvo engano, não estou vendo soft score, essas coisas, mas pelo que eu vi no jogo, o Bahia não acertou nem sequer uma bola na direção do gol do Flamengo. O Matheus Cunha não foi obrigado a fazer nenhuma grande defesa. Então, acho que foi uma atuação digna de elogios, mas saí preocupado, porque o Arrascaeta, quando comemorava o gol, eu notei isso claramente, depois o Villani fez questão de ressaltar na transmissão da Globo também, o Arrascaeta bota a mão na virilha assim e faz uma cara de desconforto. Continua jogando, mas cerca de 5, no máximo 10 minutos depois, ele pede para sair. Ele voltou a sentir. Mas, pelo menos, nas palavras do próprio Arrascaeta para a repórter Lívia, da TV Globo, ele disse que não, o que ele sentiu foi cansaço e que está tudo bem com ele. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Espero que não tenha sido mais um daqueles casos em que, pressionado para poder devolver alguns dos contundidos ao campo, o departamento médico do Flamengo não tenha se precipitado. Porque o Arrascaeta, embora não tenha feito uma partida espetacular, mas jogou bem também hoje. O time inteiro jogou bem. Não dá para dizer, não dá para apontar nenhum jogador que atuou mal no Flamengo hoje. Estou vendo aqui o lance do gol, né? O Léo Ortiz realmente mete uma bola infernal para o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique toca com categoria. O Bruno Henrique jogou bem hoje também. O Bruno Henrique não fez um gol por azar, né? A bola bateu na cara do goleiro. A conclusão dele bateu na cara do goleiro. Então, gostei do Bruno Henrique, gostei do Arrascaeta. O Gerson, cara, o Gerson é um guerreiro, né? É um herói, porque ele não está parando de jogar, cara. E ele jogou novamente, correu o campo inteiro, meu Deus do céu, voltou para marcar, foi para a ponta direita, caiu pelo meio, partidaço do Gerson. Mas o cara que eu quero destacar mesmo é aquele cara que parece que, enfim, vai nos livrar de vez do Alan. E aí eu sou obrigado, novamente, a elogiar o Tite. O Tite ouviu o clamor popular, ouviu as queixas da torcida e barrou o Alan. Eu estava pé da vida, imaginando que o time era o que estavam... todo mundo, era o que a turma toda estava anunciando, né? Com Alan e Léo Ortiz no meio-campo. Mas não. O Tite foi lá e pegou o garoto Everton Araújo e botou no lugar do Alan. E o garoto jogou muito hoje. Agora da classificação do Flamengo, teremos um Flamengo e Corinthians numa das semifinais aí da Copa do Brasil. E o Tite, que já foi Corinthians, vai ter que eliminar o Corinthians, hein, Tite? Olha só. Perdeu o último jogo. Vamos ouvi-lo. Nós não fizemos projeção para o restante da competição, seu Pedro. A gente fortalece quem está e o campo vai falar. Então não está para te antecipar situações, né? Então ela o desempenho da equipe e a adaptação, sim. E a tua pergunta ela é bastante inteligente nesse aspecto. Como é que se aciona um jogador com características diferentes? Então o BH é de atacar espaço até no primeiro tempo. Demais, os dois marcadores eles já estavam marcando a bola de profundidade que a bola no pé. E no intervalo nós falamos, tem bola que é para ti, BH no pé, tem hora que ela é de apoio. O Gerson chamou ele de disse, faça a finta, que ela vai entrar para ti também fazer em 2 tempos, porque eles estão dando essa possibilidade. É muito difícil de marcar um jogador que tem essas características do BH, fora o cabeceio que ele tem. Então essa adaptação, para falar que é fácil, mas quando o jogo é sem pensado, com a velocidade que tem do jogo, por vezes essa adaptação ela é necessária, ela é fundamental e ela vai exigir e o campo vai falar.
Tite, Kleber, boa noite. É Guilherme Xavier da Trivela. Queria que você explicasse um pouco mais sobre a escolha pelo Everton Araújo. É um menino que ainda está se formando aí nas categorias de base do Flamengo, já está treinando nos profissionais há algum tempo, mas teve sua primeira oportunidade como titular desde o Campeonato Carioca hoje, já numa decisão e pôde corresponder. Queria que você explicasse a escolha e falasse sobre a atuação dele. Obrigado. Vou deixar para o Kleber falar um pouquinho o que está atrás do pano. O Everton é um menino que, desde que a gente chegou aqui, né, era da base, teve terminado a idade, né, estourou a idade, ficou com a gente, fazendo muito bons treinamentos. A gente tinha na frente dele Volta outro menino. Redonda também, acho que... Vem do Volta Redonda antes. Fazia dupla com o Igor, e a gente tinha o Igor na sua frente, né, que a gente utilizou bastante no Campeonato Carioca, e ele sempre treinando, sempre evoluindo. Teve momentos importantes com a gente, que a gente começou a utilizá-lo lá contra o Atlético Paranaense, se não me engano contra o Cruzeiro aqui ele foi muito bem. No jogo contra o Botafogo que a gente perdeu, foi um jogo difícil, ele entrou e foi bem. No jogo contra o Bahia lá também foi bem, né? E hoje a gente, pelos treinamentos que ele fez durante essa semana e a não utilização do Eric, a gente ficou com duas opções dele e do Alan, né? E ele treinamos com os dois durante a semana e a preferência por ele para esse jogo, por já estar maduro, ter entendido os aspectos do jogo, o movimento do meio-campo do Bahia, que é um movimento de rotação com 4 jogadores e nós com 2 sustentando, e ele foi muito bem nos treinos e a gente deu a oportunidade. Boa noite. Que só deu o Flamengo, teve um controle do Flamengo, abriu boas oportunidades, Bruno Henrique bem, Luiz Araújo bem, o Gerson mais uma vez bem também. Agora sim, né, Eugênio, é aquela coisa, o torcedor que quer, eu quero espetáculo, o Flamengo e tal, ele não está entendendo ainda a realidade, né? Eu acho que o Flamengo fez 180 minutos aí, acho que muito corretos, foi superior hoje no jogo, fez pro gasto e até fez um bom primeiro tempo, né, Eugênio? Sim, o jogo hoje foi muito bom do Flamengo. Sim. Muito bom, um time que mostrou a diferença quando tem um pouquinho de tempo para descansar, pelo menos. É fundamental. Ele entrou mais inteiro no jogo. Acho que as opções do Tite no meio-campo foram fundamentais para isso. E eles falavam ali agora há pouco sobre o menino Everton Araújo. Foi bem de novo. Fez uma bela partida junto com o Léo Ortiz. Que coisa o Léo Ortiz, a né? jogada do gol. Porque ele tinha a opção de colocar o Eric Pulgar e o Alan. Teoricamente seriam as opções mais óbvias, sim, né? Eu não tenho o De La Cruz, então eu vou montar como meu meio de campo o Eric Pulgar, que é titular. Mas que voltou da data FIFA, né? Voltou da data FIFA. Só que ele olhou o time que treinou durante a semana, os jogadores que permaneceram no ninho, ficaram lá trabalhando. E isso foi fundamental. Eu acho que o Flamengo foi muito sólido no meio de campo, porque a grande questão é a dificuldade de lidar com o meio-campo do Bahia, que é um meio-campo que gosta de controlar o jogo. E o Rogério está cansado de falar isso. É um campo habilidoso. E em momento nenhum do jogo o meio-campo do Bahia controlou. Hoje, o Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo recua para justamente fazer isso. Faz o gol e tem mais umas outras 4, 5 possibilidades, todas em contra-ataque. Porque, como o Tite revelou ali no intervalo, houve a conversa, usar essa explosão do BH contra uma defesa que vai jogar em linha alta e um meio-campo que dá... Se o meio-campo do Bahia gosta de ter a bola, ele dá espaço para quando ele não tem a bola. Isso. Então, no lance do gol, o Léo Ortiz, ele tenta o primeiro passe, a bola bate, volta, ele tem a oportunidade de fazer o segundo passe, aí ele encaixa o lance para o Bruno Henrique e daí para o Arrascaeta. Então o Flamengo soube lidar com os momentos do jogo. No primeiro tempo se impôs, como que se mandasse um recado para o Bahia. Aqui hoje você não vai jogar do seu jeito não, você não vai conseguir. E para mim foi fundamental essa dupla de volantes. E aí explorou, sem o Pedro, o Bruno Henrique de centroavante. E o Bruno Henrique tem como grande qualidade essa explosão, o ataque de espaço em velocidade. E assim ele construiu o gol, depois soube administrar. Acho que seria a escolha normal, né, Eugênio? Independentemente do contexto até. Mas num contexto em que você tinha um time que ia precisar correr atrás do resultado, ainda que fosse só no segundo tempo, como foi, e não conseguiu produzir nada, né? Primeiro, isso é impressionante, né? O Bahia não produziu, tirando aquele primeiro lance ali, do Everton Ribeiro passando para o Everaldo, o Bahia não produziu nada. A zaga do Flamengo foi muito bem
Mas assim, a escolha do centroavante, eu acho que mesmo que ele tivesse à disposição o Carlinhos, que é mais centroavante, não faria sentido. Aí Concordo pelo com você. tamanho, né? Pelo tamanho do Bruno Henrique, Concordo. pelo que ele é de jogador, pela qualidade técnica que ele tem, por tudo. O pacote não faria sentido o Gabigol. É outro também. patamar. É outro É outro patamar. em relação ao Carlinhos. Em relação ao Gabigol, talvez não seja outro patamar, mas é outro momento também. Porque o Gabigol não. E outra E característica. também voltando, né? O Gabigol outra também voltando no característica, tempo mas é que principal. Hoje, na cabeça do Tite, o Gabigol é o reserva do Arrascaeta, que foi como ele entrou hoje. Exato, Né? O exato. Arrascaeta Foi como sentiu. ele- E tem lógica para o Gabigol de. Desculpa. Não, pode falar. E o Gabigol não vai recompor pelo lado, como os jogadores que o Tite escala tem que fazer, como ele gosta que os jogadores façam. O Gabigol, como centroavante, não ocupa o mesmo espaço muito tempo que o Tite quer, e dentro dos jogadores que ele tem, o Carlinhos é abaixo, e o Bruno Henrique, além de tudo que o Jean falou, é um atleta acostumado com esse tipo de jogo, é um cara grande no clube. Para mim é muito bom jogador ainda, apesar das pessoas não ser mais o jogador de 2019. Mas ele inclusive te oferece algo que o Pedro não oferece, que são o próprio lance do gol hoje, e o lance que acontece uns 2 ou 3 minutos antes do lance do gol, são lances em que o Bruno Henrique é capaz de fazer e o Pedro não é. E isso não é demérito do Pedro, não é função do Pedro. O Pedro tem outra característica, mas assim, ele nesta função, ele, claro, não faz o pivô, por exemplo, como o Pedro é capaz de fazer, não é a característica dele. Por outro lado, contra um time que você sabia que ia ter que atacar, sobretudo no segundo tempo, e que talvez começasse atacando já desde o primeiro, porque estava atrás do placar, fazia todo sentido do mundo. Agora, eu acho que nesse caso a escolha nem foi tão tática assim. E Jean, o que o jogo dizia antes, colocando no lugar dos técnicos? Você olha o meio de campo, os meios de campo dos times, o duelo é ali. O meio de campo do Bahia é um meio de campo muito forte, o Flamengo também tem um meio de campo muito forte. E a gente tem que olhar positivamente para o Tite pela escalação do Everton. Porque foi uma grande sacada, que ninguém, ou quase ninguém, pelo menos, esperava. E quando você fala, show, Flamengo, a torcida quer, eu entendo a torcida querer. Eu também vejo entendo, elenco, mas a torcida precisa compreender, eu né? até acho, mas quando você traz o Tite... Ou parte da torcida. Qual é a palavra que marcou o Tite, que todo mundo brincava? Do retranqueiro lá? Equilíbrio, ou empatite. Porque os times dele são times de posse de bola, que gostam de ditar ritmo de jogo cadenciado, que gostam de se adaptar àquilo que os times adversários fazem. Hoje, com exceção ao lance do primeiro lance do Bahia, o Flamengo fez isso o tempo inteiro, contra um time forte, porque as pessoas começam a olhar o jogo do Bahia, acho que tudo bem, o Bahia jogou menos do que podia, mas parece que tirou qualquer time, não. Os 4 times desse lado, que jogaram hoje, da quinta-feira, são mais fortes que os 4 de ontem. Inclusive os 2 que foram eliminados. Sim. Não que os outros de ontem não possam ser campeões. Sim. Sempre gosto de tal. São Paulo foi campeão no passado, São Paulo era pior que o Palmeiras, inferior ao Flamengo, e foi campeão na Copa do Brasil. Então o Vasco e o Corinthians têm chance sim de título, o Corinthians ainda mais se reforçando. Mas eu acho que os 4 times desse lado são times mais fortes nesse momento. Como os pontos corridos do Campeonato Brasileiro mostram. E o Flamengo fez um jogo muito seguro. Muito seguro. Contra um time muito forte. Sim. E às vezes não é só uma questão de estilo de jogo que você está falando do Tite. É uma questão de necessidade. É o jogo, é isso que o jogo está te mostrando. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Mengão classificado aí. Mengão vence novamente o Bahia por 1-0. O tabu entre Flamengo e Rogério Ceni ainda continua mantido. Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo em 14 duelos, né? Como técnico. Então, Rogério Ceni ainda continua com esse tabu e a ser quebrado. Ainda bem que continua esse tabu. O Mengão vence por 1-0 com um gol de Arrascaeta. Obviamente, o início da jogada foi com o Léo Ortiz, né? Ele tentou uma enfiada de bola. Acabou a bola retornando para ele, né? E a enfiada de bola dele, na minha opinião, acabou sem querer, né? Porque ele tentou enfiada de bola, o passe foi interceptado, a bola voltou para ele, ele deu aquela chapada, né? Eu não sei se ele queria fazer aquilo, mas deu certo. O Bruno Henrique arrancou com a bola, protegeu a bola e só rolou pro Arrascaeta empurrar pro gol, né? Então é um gol de jogada criada, trabalhada. O Everton Araújo, que foi uma surpresa na escalação de Tite, pra mim, jogou muito bem. O Wesley também é um jogador que é muito criticado também, foi muito bem na partida aí, né? O Mengão chega na semifinal, junto com o Corinthians.
São Paulo e Vasco da Gama, né? Então, de um lado tem Flamengo e Corinthians, a reunião das maiores torcidas do Brasil, e do outro lado tem o Galo e o Vasco da Gama, né? Será que vai ter Flamengo e Vasco numa final de Copa do Brasil? Seria impressionante, né? O tamanho dessa final, né? Mas obviamente ainda tem dois jogos ainda para poder disputar, né? As duas semifinais antes de pensar nisso, né? Cogitar essa situação, né? Se a gente for olhar os números aqui, o Bahia teve mais posse de bola, não tanto, 4% mais em relação ao Flamengo, mas se a gente viu o jogo, quem viu, já se conseguiu assistir o jogo, viu que o Flamengo foi superior ao Bahia, o Bahia que chegou a criar algumas oportunidades, mas sem chance muito clara, né? Ou praticamente sem chance clara, né? Chegou a finalizar 8 vezes o Bahia, mas nenhum chute ao gol, né? Já o Flamengo finalizou 11 vezes, 5 ao gol, né? Levou bastante perigo em algumas finalizações e também acabou fazendo gol, né? Então o Matheus Cunha novamente, que é goleiro da Copa do Brasil principalmente, vem jogando muito bem, vem fazendo partidas seguras, e o Flamengo, nos últimos 6 jogos de Copa do Brasil, sofreu apenas um gol, né? Então o Flamengo mostrando que jogando Copa do Brasil, jogando jogo de mata-mata, jogo de Copas, o Flamengo se sai muito bem, principalmente os defensivos. Já quando é jogo de Brasileirão, a situação não é tão isso, né? Então, se a gente for olhar aqui mais alguns dados aqui, o Flamengo trocou 450 passes contra 540, né? Praticamente 90 passes a mais do Bahia, né? Então, setor defensivo, né? O goleiro do Bahia defendeu 4 chutes do Flamengo, vamos dizer assim, né? 0 contra o Flamengo, né? 15 desarme contra 16. Laterais cobrados, que não importa. Tiro de meta 7. O jogo teve 3 cartões amarelos, né? Então, os dados aqui, ele não fala muito o que foi o jogo, né? Se a gente for olhar a finalização no gol, o Flamengo acertou 5 vezes diante de 0 do Bahia, né? O Bahia é um time bom, mas não ameaçou tanto o Flamengo como a gente pensava, né? Então, se a gente for dar uma olhada aqui nos dados do primeiro tempo, né? O Flamengo finalizou 6 vezes contra 2 do Bahia. O Flamengo finalizou 6 vezes e 2 chutes no gol, né? Já o Bahia finalizou 4 vezes, 0 gol. Então, nitidamente, o Bahia não ameaçou tanto como a gente pensava. No primeiro tempo, sim, teve 4 finalizações. Aqui a gente consegue ver da onde foram as finalizações. 2 de fora da área e 2 dentro da área, né? Do Flamengo, no primeiro tempo, das 5, foram 4 já dentro da área, né? Então o Flamengo levou mais perigo no primeiro tempo. No segundo tempo, o Bahia praticamente não ameaçou o Flamengo. E vida que segue, né? Mais 4 finalizações, 0 gol. E as 4 foram de fora da área, né? Então o sistema defensivo do Flamengo tá indo muito bem, principalmente aí quando se fala em Copa, né? Mas é isso aí, tamo junto, é nóis. Galera, Mengão classificado, agora é Flamengo e Corinthians, que pode vir o Gavião e o Urubu vai fazer a festa.